A falta de interesse da população pela política e suas funções tem contribuído para que os governantes ajam de forma mais liberal? Acredito que sim. Falta uma política mais clara, uma política mais definida em relação aos temas recorrentes da sociedade. Um tema que eu posso recorrer é o tema sobre a juventude. Hoje, o jovem, as políticas, por exemplo, de emprego para o jovem, ela é muito pouca. A oferta ainda é pouca. Então, existe milhares de jovens necessitam de emprego, necessitam de estágio, mas ainda não tem a política definida para que eles possam ser inseridos. Então, por não existir, obviamente não vai haver um interesse por parte do jovem. As políticas públicas, na forma geral, também elas não são difundidas. E quando existem, do pouco que existem, ainda é pouco divulgada. Porque o que recorre, na sua maioria, é o que deixa de ser feito e não o que vem, o que tem sido feito. A mídia, ela faz o seu papel de divulgar, mas todos nós somos sempre perceptivos ao que se deixa de fazer e diferente do que é feito. Então esses pontos são os pontos que fazem com que a sociedade, cada vez mais, elas pegam menos o gosto de participar da política. Sendo que tudo que fazemos dependemos de política pública. Nós dependemos de uma política de geração de empregos, dependemos de uma política de renda, dependemos de uma política pública de saúde, de uma política pública de educação, de uma política pública de transporte. Tudo o que fazemos, nós dependemos de uma política. Então, a sociedade, quando começar também a entender e participar, cobrar de forma direta, e não somente quando existir movimentos, porque a sociedade ela é mobilizada somente na questão política a cada 2 anos. Ela, quando existe eleição presidencial, eleição executiva nacional, a sociedade é movimentada. Nesse ano, começa a se mobilizar para a sociedade, para políticas municipais, que, ao meu entender, é a política mais importante que existe, é a política municipal. Dificilmente nós mantemos contato com um deputado federal, com um deputado estadual, com um governador, com o presidente ou com o senador. Mas o prefeito e o vereador, ele é recorrente. A sociedade consegue chegar ao poder legislativo municipal e executivo municipal, mas não consegue chegar para ser ouvido com as suas reivindicações na esfera estadual quanto na esfera federal. Isso também contribui para que ele participe menos. Mas o envolvimento tem que se dar direto. E não somente em anos eleitorais, a cobrança deve existir, e não somente quando exista alguém que levante uma bandeira e os demais vão atrás. A política ela é feita de forma individual. O voto ele é individual. Não existe voto coletivo. Se o voto é individual, a cobrança também tem que ser individual. Nem sempre a minha necessidade ou a sua necessidade é a do outro, é a do terceiro. De repente, pode ser 3 necessidades diferenciadas. São 3 pontos de vista diferentes. E tem que ser respeitado, tem que ser debatido, tem que se contribuir, procurar se contribuir com os 3 pontos, seja ele o mais diferente, o mais diverso que for, tem que buscar o interesse, tem que participar. Então, a política hoje, a sociedade, não participa devido a muitos escândalos, devido aos maus políticos também ter contribuído para poder se afastar. Mas a sociedade tem que reverter, porque elas vão deixar de ir à urna, porque quando se abre a urna, dá 10% de abstenção entre brancos e nulos. Então é muito pequeno em relação ao que se acontece. Então há também que se votar em quem você sabe qual é a proposta, qual é a pessoa, para não chegar no dia, porque números não mentem. Se a população 80% repudia, 70% repudia, por que só se dá 10%? Porque ele é imbuído por uma campanha, é imbuído por palavras, mas na verdade, quando se passa aquele momento, também ele é deixado de lado.